Oi, gente! Mais um vídeo de Avac. Hoje eu tô aqui, né, na lanchonete gastando as minhas gemas. Eu tava com 100 e pouco gemas, mas eu já gastei metade ajudando as pessoas, né? E também trabalhei um pouquinho, mas de dinheiro vocês podem ver que eu tô pobre, porque eu comprei um monte de coisa. Vocês podem ver que meu lookinho está até diferente, porque eu comprei um monte de coisa e acabei ficando sem dinheiro, né? Mas depois a gente ganha mais, isso é de menos. Hoje eu entrei mais porque lembra que eu falei que depois que eu terminasse de decorar minhas casas, eu ia mostrar pra vocês. Então, hoje eu vou mostrar as minhas casas pra vocês e espero que vocês gostem. Se você caiu de paraquedas aqui, nunca tinha visto meus vídeos, mas já está gostando, já se inscreve e deixa seu like. Lembrando que agora que eu tô trabalhando, eu não tenho tempo de fazer vídeo todos os dias, mas sempre que eu estou em casa eu tento fazer algum. Hoje é domingo, então eu tô fazendo um vídeo, porque eu não trabalho dia de domingo, tá, gente? Então, vamos lá. Vou pausar aqui pra eu poder chegar lá e lá eu despauso. Gente, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro casas, contando com aqui o jogo dá 5, né? Mas a primeira que eu vou é esse daqui, que eu fiz uma área pública. Qualquer pessoa pode entrar nesse daqui, porque é um restaurante, né? Então, vamos lá para vocês verem. Bom, já estamos aqui, então vamos lá. Quando você entra, você já entra aqui na porta. Aí eu coloquei na parede essa decoração de bolo doce, porque combina, né, com o restaurante. Coloquei aqui uma mesinha de temperos e de prato, né, porque quando a pessoa for almoçar, ela pega o prato aqui e vai lá. Aí tem um quadro aqui que parece eu rabiscando quando eu era criança. E aqui tem a cozinha. A cozinha eu deixei ela do jeito que ela era. Só coloquei esse papel de parede aqui, o mesmo que tá ali fora. Só que daqui branco e umas plantinhas aqui, ó. Aí pronto, isso aqui bonitinho, né? E um bolo em cima ali pra fingir que eles estão fazendo comida. Ó, uma mesa com uns porquinhos aqui, assando. Aqui eu fiz uma área de lazer para as pessoas, tipo, casais, virem conversar aqui. Se tiver tendo uma DR, já é até bom que relaxa, né? Não? E aqui é tipo um hotel, gente, é tipo uma casa de férias, uma coisa assim. Porque lá em cima eu fiz um quarto, tipo um quarto, sabe? Aqui eu coloquei umas prateleiras que tem livro, aí as pessoas podem pegar os livros e brincar. Gente, e aqui é onde as pessoas comem, né? O restaurante, literalmente, ó. Ai, meu Deus, não. Eu tenho que pôr a cadeira de volta do lugar, porque eu mexi. Então, aqui embaixo é essa parte. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como vocês viram, eu tenho 5 casas, então não vou mostrar tudo pra vocês aí, porque o vídeo pode ficar muito comprido, né? Eu vou mostrar pra vocês duas e depois, no outro dia, eu mostro o resto, as outras casas. Então, gente, aqui em cima eu fiz tipo um mini quarto com 2 camas de casal, porque é tipo tipo um hotel, né? Um hotel-restaurante. E aí eu coloquei um tapetinho aqui, aí tem os armários aqui para as pessoas guardarem as roupas delas, né? As coisinhas delas. Coloquei uma decoração na parede, aqueles quadrinhos que eu achei a coisa mais linda. Eu tenho essa cachorrinha aqui, o nome dela é Madame, só que ficou Mada, por causa que não coube. Aí ela fica aqui, né, porque ela é muito bonitinha, ó. Muito, ai meu Deus, eu sou uma cachorrinha muito delicada. Aí ela fica aqui, né, pra chamar a atenção dos clientes, mas ela não. Aí eu coloquei um sofá aqui, né, para as pessoas baterem um papo, que daqui dá pra ver lá embaixo, né, literalmente dá pra ver lá embaixo. E coloquei aqui uma TVzinha, as coisinhas bem básicas. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês. O banheiro eu achei muito top, mano. Queria tomar banho no banheiro assim.
Ó, pra vocês verem que é um hotel-restaurante. Tem 2 pias, uma privada, né, gigante, e um chuveiro. Gente, olha que legal. Nesse banheiro aqui tem essas aguinhas aqui, sabe, ó. Peraí, eu acho que eu sei o que é isso aqui. É tipo uma jacuzzi, entendeu? Aí aqui é o chuveiro, ó. Aí você fica na água, bem legal, né? Gostei bastante, eu deixei rosa. Por deixar mesmo. Agora vamos para a outra casa, senão a gente vai ficar muito tempo enrolando aqui, né? Então vamos lá. A outra casa que eu decidi de mostrar para vocês é a São Francisco Dia. Eu tenho ela São Francisco Dia e tenho ela São Francisco Noite. Então vamos pra dia, né? Bom, gente, quando a gente já entra aqui, né? Comecinho. Aí aqui tem meu gatinho, que eu tô cuidando dele, porque como eu fiquei muito tempo sem entrar, ele tá sem cuidados, né? Vamos lá. Aqui eu não coloquei nada, porque eu preferi deixar aqui vazio. Aí eu coloquei, em vez de cadeiras de piscina, eu coloquei esses unicórnios pra ficar uma coisa mais standard. Vamos por aqui. Aqui eu vou fazer tipo um churrasco, colocar um negócio assando carne aqui e uns negócios de comida e outras coisas aqui. Vai ficar bem legal. Como se estivesse rolando um churrasco, entendeu, gente? Já coloquei aqui bebida. Aqui dentro é o banheiro, ó, já vou mostrar o banheiro pra vocês, pra mim não ter que entrar lá depois. Aqui do lado de dentro do banheiro eu coloquei o tapete, um banquinho. Que tem menina que gosta de ir no banheiro junto com a amiga, né? E quando for, fica sentada aqui conversando com a amiga. Eu coloquei a privada ali. O ruim é que qualquer um pode ver a pessoa usando banheiro. Um espelho e a pia, nada demais. Aqui eu coloquei aqueles negócios do churrasco lá. As pessoas vinham aqui poderem almoçar, tá? Eu tô terminando ainda, não acabei completamente. Aqui eu fiz uma estufa, gente, que dá pra você ficar lendo um livro, assim, no meio das plantas, sem ninguém te incomodar, tudo de bom, né? Só que eu acho que eu nunca mais vou sair daqui. Ah, tá, que susto! Aqui eu não coloquei nada, porque, né? Ali, ó, eu coloquei... Deixa eu ver... Aqui eu coloquei um cantinho pra sentar, pra conversar, tomar um chá. E aqui, gente, eu vou colocar um carro depois. Nesse espaço aqui vai ter um carro depois. Vamos entrar aqui. Aqui é a cozinha, né, que eu deixei vermelha. Porque eu acho que combinou bastante uma cozinha vermelha, né? Ó. Coloquei a mesa, as coisinhas assim que tem em cozinha, né? Aqui eu coloquei... Eu deixei cinza o resto da casa. Aí eu fiz uma sala aqui, ó. Só que nessa sala aqui é só sala mesmo, porque depois eu vou colocar a TV de parede aqui, por enquanto não tem TV. E aqui é o quarto de uma amiga minha, que a gente disse que ia morar junto, aí eu fiz o quarto da minha amiga aqui, ficou bem bonitinho, né? Vamos subir. Agora aqui em cima já tem uma TV já, coloquei uma TV, 2 poltronas, não, velho, aqui tem uma varanda, né? Na varanda não tem nada. Na varanda não tem nada, só é a varanda mesmo. Aqui eu fiz uma coisinha meio aleatória, mas eu pretendo tirar essas caixas e colocar uma cama aqui. Porque na casa de noite, dando um pouquinho de spoiler, na casa de noite tem uma cama nessa parte aqui, só que ela fica desse lado aqui. Pra não ficar uma coisa igual, eu vou colocar desse lado aqui, entendeu? Porque dá pra fazer um quarto. Ou eu vou deixar assim mesmo, meio princesinha, né? Não sei. Aí eu coloquei um sofá aqui fora pra você ficar vendo a vista. Olha lá, gente, minha casa. Vocês repararam que ali é minha casa, né? Colocaram uma casa ali na frente igual a minha. Ai, gente, tudo de bom. Aí aqui, gente, né, aqui fora eu não coloquei nada, só um banco. Só 2 bancos assim. Ai, meu filho, eu tenho que tirar essa planta daqui. Pode ficar falando. Só 2 bancos assim para as pessoas conversar. Mas depois aqui eu vou colocar coisa de exercício, para fazer exercício. E por último, mas não menos importante, o meu quarto. Olha, gente, coloquei
roxo, a cor da parede, um roxo meio escuro. Coloquei um criado mudo, uns quadros, um guarda-roupa dourado, esse negócio que brilha, muito legal. Essa poltrona de coraçãozinho que todo mundo tem. E essa cama, gente, bem encostado nessa vista. Olha que vista maravilhosa. E dá pra ver a piscina, gente, tudo de bom, não é mesmo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, onde eu apresentei as decorações de umas casas minhas. Mas, como eu disse pra vocês, eu não terminei ainda. Acontece que eu tenho umas 5 casas, então eu preciso de outro dia para gravar as decorações das outras pra vocês. Porque, meu Deus, se eu gravasse tudo hoje ia ficar um vídeo enorme, vocês não iam aguentar falando toda hora, não é mesmo? Eu falo muito, gente, eu tenho que concordar com isso. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!